uma forma que ela não é. E eu vejo que a igreja como noiva de Cristo, ela precisa também ser conhecida, porque nós fazemos parte. Existem igrejas que ainda acham que a igreja é o templo físico, onde você entra, celebra aos domingos e vai embora, viver sua vida. Não importa como, importa que você no domingo foi lá, como falam, né, bateu o ponto, fez sua parte, e agora você vive caoticamente toda a sua semana. Existem pessoas que ainda têm esse conceito de igreja. Existem aqueles que talvez já foram um pouquinho mais amassados por Deus, que entendem que igreja são as pessoas. Mas ainda assim, existem algumas ideias que não convêm ou que não fazem parte da palavra de Deus. Então, essa ideia de trazer essa série, essa sequência de estudos, de pregações a respeito da igreja, é muito importante para a gente rever a essência da igreja. Existem muitos pastores, né? Nós fazemos o coach com o Ben Wong, e a gente vê claramente pastores que há anos e anos e anos erraram no ministério. E de repente eles olham e recebem uma simples palavra sobre a essência da igreja e falam: até aqui parece que eu fiz tudo errado. Misericórdia, Senhor. 40 anos de ministério para ver que até o que eu fiz até hoje não estava correto conforme a palavra de Cristo. Mas isso não é uma questão de você ir lá e se enforcar igual fez Judas, né? Pelo contrário, é uma maneira da gente se arrepender e falar: Senhor, então me mostra como o Senhor olha para a tua igreja. Me mostra como a sua igreja pode se relacionar com o Senhor. E isso com certeza vai avivar o nosso coração. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que quando nós trabalharmos esses conceitos, esses textos bíblicos, nós estamos tratando de Atos. Não tem como a gente ler Atos e ficar apático. Não tem como você ler Atos e de repente falar assim: ah, legal, isso aí já aconteceu. Mas você tem aquela expectativa de que isso pode ainda acontecer e tem acontecido. Nós vimos o testemunho daquele, o Yost, né? O Josh, não, peraí, como é que é? Jim Yost. Ele realmente, ele vive um evangelho que a gente olha e fala: meu, será que eu preciso ir para uma ilha onde tem um monte de canibal lá, duas tribos brigando entre elas, para viver Cristo? Ou será que no meio empresarial, será que na minha profissão, será que no banco, será que eu não consigo viver Cristo? Então essa igreja que testemunha Cristo vivo é uma igreja atuante, é uma igreja viva, é a igreja que está hoje consolidada aqui na terra esperando a volta de Cristo. E nós fazemos parte disso, amém? Você faz parte disso, amém, irmão? Amém mesmo? Eu sei que estão cansados alguns, né? Mas essa mensagem é para trazer esse vigor. Essa expectativa de que nós fazemos parte da noiva de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E que é Ele mesmo que nos capacita a fazer a sua vontade, a sua obra. Então, que com essas mensagens, a gente consiga cultivar um coração mais apaixonado pela obra de Deus, pela noiva de Cristo. E isso vai afetar totalmente os nossos relacionamentos, o nosso comportamento dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus, os nossos relacionamentos com os irmãos, com a liderança, porque a gente vai entender que o corpo de Cristo foi instituído pelo próprio Cristo, que é o cabeça. E Ele quer nos direcionar para viver a verdade, né? Não viver no engano. Então eu acho que nós temos muito que aprender com a igreja, o que é igreja, e também como ser igreja, né? Então que o Senhor venha iluminar os nossos corações. Eu gostaria de começar essa mensagem de hoje lendo um trecho de Atos 2, um trecho muito famoso. Tá certo. Um trecho muito famoso aí que todos conhecem, Atos 2, de 1 a 13. Vocês conseguem identificar aí no telão? Isso. Quem é que não conhece o dia de Pentecostes, né? Tem uns que até exageram aí, mas a gente vai desmistificar esse termo. Vamos lá então ler essa primeira parte. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor realmente encontre no nosso coração o desejo de aprender da palavra e que essas palavras entrem no nosso coração e causem algo. Que elas transformem o nosso interior, que elas transformem a nossa expectativa. E a gente saia daqui realmente mais apaixonados e avivados pela obra de Deus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E atônitos e maravilhados,
eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvindo cada um de nós, então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? E alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eu já vou começar com essa frase aí. Normalmente, quando Deus faz uma obra, quando Deus está agindo na vida do cristão, vão existir aqueles que zombam. Vão existir aqueles que olham e falam: esse cara endoidou. Né? Antigamente, a gente era meio doidão mesmo. A gente ficava berrando aí: Jesus te ama, eu sou de Jesus. E as pessoas provavelmente olhavam e falavam: esse cara aí pirou. Mas Deus estava fazendo uma obra na nossa vida. E assim, eu creio que é a igreja. Né? Ela vai fazendo a obra de Deus, ela vai vivendo, sendo capacitada pelo Espírito Santo, e muitas vezes em situações que o mundo ele não consegue contemplar, ele não consegue enxergar o porquê que a gente age de determinada forma, ou deveria agir. Né? A palavra é para que a gente haja como a palavra diz. Então eu vejo, por exemplo, de repente um cristão que está enfermo, como é o caso lá da família do Niel, como já aconteceu com a mãe dele. Ela está no hospital, de repente os médicos não dão muita expectativa, mas ela está lá feliz testemunhando Cristo, falando de Jesus para as pessoas. E as pessoas falam: meu, cara louco, o cara está na mesma condição que eu aqui, não sabe nem se vai sair vivo, mas está falando de vida para mim. Obrigado. Então eu vejo que existem, irmãos, aqueles que vão zombar, existem aqueles que olham e não entendem a obra de Deus. Eles são carnais, eles são aqueles que não nasceram de novo. São aqueles que não conseguem compreender a obra de Deus. Então a gente já começa do texto lá do finalzinho, para ver que existiam ainda que fosse um povo que estava reunido em torno de uma festa, em torno de um dia especial, existiam aqueles que, mesmo sendo do povo de Deus, viviam zombando do próprio povo de Deus. Não conseguiam ter o termômetro, né, para medir: agora Deus está presente, agora Deus não está. Sempre vivendo em zombaria, tirando sarro e tal. Isso acontece, irmãos, no nosso meio. Agora, outro ponto que eu acho importante a gente citar nesse trecho: Pentecostes. A gente já falou em alguns momentos dessa festa, porque em alguns momentos Jesus se manifestou em João, no momento que estava acontecendo essa festa. E Pentecostes é aquelas festas das semanas. É uma festa onde celebravam a colheita, era uma maneira de agradecer a Deus. Ou seja, imagina você vivendo lá no meio do deserto, e vivendo com a sua família inteira, né, a família Shang, lá 150 pessoas, sei lá, vivendo no deserto, e de repente vocês fazem uma colheita abundante. E aí vocês falam: meu, vamos fazer uma festa, vamos celebrar o Senhor, porque o Senhor trouxe provisão. Não tem faltado nada para nós. Então Pentecostes marcava essa colheita de trigo. E como vocês viram no texto, vários judeus de diversas áreas do mundo todo se reuniram por aquela ocasião. Veio até ali ser engraçado, né? Falam que judeus árabes. Hoje em dia não existe isso, né? Mas naquela época, na região onde moram os árabes, existiam judeus, eles faziam comércio. Inclusive o Islã saiu daí, mas não interessa agora nessa pregação. Mas foi assim que surgiu o islamismo, e eles tinham contato com o povo hebreu, com o povo judeu. E os judeus se juntaram todos por momento e ocasião dessa festa de Pentecostes. Então imagina você na sua família vivendo lá no norte da África, os outros vivendo lá na costinha da Ásia, e todo mundo falando: gente, vamos voltar para Jerusalém, nós temos que ir lá celebrar o nosso Deus, nós temos que ir lá e falar: Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem trazido a provisão para a nossa casa. E era por conta disso que os judeus estavam reunidos. E o mais interessante, essa festa também simboliza uma renovação da aliança de Deus. É como se eles lembrassem todo o histórico de escravidão, todo aquele momento em que eles sofreram, e Deus falou: eu vou fazer de vocês um povo livre, vocês vão ser meu povo, vocês serão meus filhos, eu serei o pai de vocês, eu vou cuidar de vocês por onde vocês forem. Então era uma maneira de rever essa aliança com Deus. É mais ou menos quando a gente toma a ceia, a gente vem e fala: Senhor, é verdade, o Senhor morreu por mim, o Senhor limpou o pecado do meu coração, o Senhor me deu acesso ao Pai, eu sou grato a Ti, Deus. E aí você toma a ceia. A ceia deveria ser assim também, esse senso de gratidão. E eu vejo então que quando
a descrição de Pentecostes fala que quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, os crentes em Deus, né, aqueles que realmente temiam ao Senhor, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso fala muito para a gente como igreja. Não tem como Deus fazer um movimento de Pentecostes, ou seja, aquele derramamento do Espírito Santo, quando o cristão não anda no corpo. Vai ser um ET, vai ser uma coisa estranha. Porque aqui você vê que o Espírito Santo desceu sobre um grupo. E eles falam, quer ver, se você pegar o trecho bíblico, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus. Haviam judeus tementes a Deus naquele lugar. Todos os judeus que vieram, existiam pessoas que tinham um temor de Deus. E quando eles começaram a ver aquelas manifestações, a própria presença de Deus no meio dos apóstolos, eles, opa, o que é isso que está acontecendo? Eles já tiveram já ligaram aquele sensor, né? O que está acontecendo aqui? Será que isso vem de Deus? Será que não vem? Existiam aqueles que zombaram, mas desses todos, depois da pregação de Pedro, 3.000 foram acrescentados à igreja de Cristo. 3.000 numa pregação de um cara que era um semi-analfabeto, que tinha traído Jesus, que nem pescar o cara sabia direito, como a gente viu na última pregação, e não tinha nem microfone. 3.000 pessoas. Nós vamos falar um pouquinho do Pedro. Mas o mais impressionante é ver que quando o Espírito Santo foi derramado, eles estavam unidos em um mesmo local. Então não podemos negligenciar, irmãos, a oração comunitária. Nem a oração pessoal, quando você entra no seu quarto e fecha lá a sua porta e clama ao Senhor. Mas a oração comunitária tem que vir nessa expectativa de que a presença de Deus se manifeste em nosso meio. Um culto, quando nós falamos, vamos orar ao Senhor, não é um sacerdote aqui com uma camiseta estranha, com, sei lá, com aqueles chapéu de papa que vai fazer uma oração que vai funcionar. É a igreja orando. São os irmãos se envolvendo na oração, naquela atmosfera em que todos estão buscando a Cristo. E aí o poder de Deus é derramado. Vocês creem, irmãos? Então, se crê, vamos praticar. Quando nós orarmos, nós vamos orar com fervor. Nós vamos crer que o Senhor vai se manifestar. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Ali é um modelo para a igreja saber como se reunir. Eles não se reuniam mais preocupados em quem vai ser maior, quem vai ser menor, quem vai sentar à direita, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Eles simplesmente se juntaram e oraram e esperaram a promessa de Deus. Nós vimos também que o Pentecostes, ele fala mais de Deus vindo até nós, do que nós indo buscar a Deus, como se nós fôssemos aqueles que se santificaram e se separaram daqueles que não temem a Deus. Pentecostes fala de um coração que está lá sedento por Deus e o próprio Deus vem e se manifesta. A manifestação de Deus. Se isso não te empolga, irmão, sério mesmo, vai lá jogar um futebol agora dominguinho, vai lá fazer um churrasquinho, né? Chama os amigos, toma uma breja, sei lá, porque Deus não interessa para você. Deus, Ele quer se manifestar para o povo dele. E eu vejo que quando nós estamos orando, quando nós estamos aqui reunidos, é essa expectativa, Deus vindo até nós. Deus se manifestando e mudando o nosso ser. Eu creio isso, irmãos. Às vezes, lógico, dá aquela noia, você fala, todo domingo nós estamos lá, e Senhor, quando vão acontecer as coisas? Mas não é só acontecer coisas, é mudar o nosso coração. É ter realmente esse coração mais apaixonado por Cristo. E assim, eu acho que um pregador pode se esgoelar aqui na frente. Mas quando vier o Espírito Santo, e ele tocar cada um que está aqui, como foi lá com os discípulos, onde cada foguinho parou na cabeça deles, aquilo transforma. É o Espírito Santo tocando no seu coração e no meu. É um poder de convencimento que você não tem nenhuma palavra para contra-argumentar com ele. E é essa presença que nós temos que buscar. Onde o Espírito Santo fala e a gente cala a boca, a gente não quer ter razão, a gente não quer ter partido, a gente não quer ficar discutindo se o meu argumento é melhor que o seu. A gente sabe fazer isso muito bem. Então imagina uma igreja sem Pentecostes. Imagina uma igreja sem o derramamento do Espírito Santo. É só blá blá blá, é só discussão, é só manipulação, é um controle de uma pessoa que é mais forte sobre outra. Mas aqui a igreja de Cristo, eles estavam todos orando no mesmo lugar, e aí de repente veio um vento impetuoso e tomou conta daquele lugar. E de repente eles começaram a falar em várias línguas. E aqui não é língua estranha, porque as pessoas que estavam ao redor começaram a entender. Eu não sei se você não vai ter essa experiência, eu tive aqui na Pão. Às vezes tem umas criancinhas chinesas andando para lá e para cá, e aí eu vou lá e tento usar o meu mandarim fluente com eles, né? Para não enralmar, né? Mas eles olham assim assustados, falam, ele está falando minha língua. Como que esse cara que tem barba, que tem essa cara de árabe, consegue falar meu idioma?
E as criancinhas ficam impressionadas. Então experimenta, de repente você está lá, você é brasileiro, né? Aí você está lá, sei lá, na Índia. Aí daqui a pouco você fala assim, meu Deus do céu. Aí o cara vai olhar, opa, eu identifiquei essa voz. Esse cara é do meu país. E eu quero falar com ele. Ou se você é um cara que está no intercâmbio lá, já... O Amos passou por isso, o Caleb passou um tempo fora. De repente você está lá tanto tempo se esforçando. A Kiki também, né, na China, talvez seja até mais tenso o negócio. Você está lá, daqui a pouco você ouve um... E aí, beleza? Opa, peraí, esse cara é brasileiro. Deixa eu falar com ele, porque eu não aguento mais travar minha língua com esse idioma. Eu quero ir lá e quero conversar igual eu estou falando com vocês aqui. Sem pensar, sem pausar. Falar um monte de palavra. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a não falar qualquer coisa. Eles começaram a anunciar as maravilhas de Deus. Então imagina você ver alguém começando a falar o seu idioma num lugar que você está que é estranho. Na verdade não é estranho, né? Eles estavam em Jerusalém. Mas estou fazendo a comparação de você identificar esse fenômeno. E você fala, meu, esse cara está falando de Jesus no restaurante. Você só ouve aquele blá, 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 blá. Daqui a pouco você ouve um Jesus te ama. Opa, você captou aquilo. Chamou sua atenção. E você vai até lá, alguém está falando de Jesus aqui. Quantos de vocês andando na rua, quando vocês veem alguém falando algo de Cristo, não chama atenção? E espero que estejamos ouvindo isso nas ruas, né? Porque senão o negócio está tenso. Mas quando você ouve alguém falar de Jesus, você fala, me identifiquei. Eu nem sei quem é esse cara, mas ele é meu irmão. E foi isso que chamou a atenção. No Monte Sinai, onde Deus deu as tábuas para Moisés, ele manifestou lá como fogo. O fogo representava a presença de Deus. Então, quando vem esse vento soprando e de repente aparece fogo, essas piras de fogo, essas línguas de fogo, isso simboliza, representa que Deus está lá. No Monte Sinai foi o monte fumegando lá. Mas em Atos, em Pentecostes, o fogo estava na própria igreja. Não estava num lugar, estava nos irmãos ali. Por isso que os pentecostais gostam de falar, irmão, Deus vai colocar fogo em você, né? Incendeia, Senhor, a tua noiva, a música canta, né? Tudo bem, é um contexto meio estranho, mas a ideia deles provavelmente foi essa, de que a presença de Deus tem que habitar no cristão. De que quando nós estamos aqui louvando ao Senhor, cantando a mesma música e tendo o mesmo pensamento de adorar a Deus, Deus se faz presente. E Ele queima, Ele arde dos nossos corações. E também uma coisa interessante, a palavra vento e espírito, tanto no hebraico e no grego, elas são as mesmas. Vento e espírito. Então quando vem um vento impetuoso, é o próprio Espírito Santo vindo. Tem que vir fogo aqui, né, irmãos? Para esquentar isso. Usa o meu paletó aqui, você esquenta rapidinho. Então, a palavra vento e espírito são as mesmas. Então, quando vem aquele vento impetuoso, é a presença de Deus tomando conta daquele lugar. Quando vem o fogo, é a presença de Deus tomando conta daquele lugar. E tudo isso para quê? Para manifestar que Deus de fato estava presente. É para manifestar que a presença de Deus estava lá onde os irmãos estavam orando. Tem um trecho para falar dessa questão do vento e do espírito, né? João 3,8. Grava isso no teu coração, João 3,8. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A gente não crê muito nisso, na verdade. A gente acha que a gente vai estudar no Band, depois vai fazer o etapa, aí vai entrar na USP, e aí vai arranjar um bom trabalho, e vai ter uma esposa legal, vai ter 2 filhinhos, 3 filhinhos, e assim vai, e a gente morre feliz. Essa é a vida do cristão hoje. Mas ninguém olha assim e fala, Senhor, nós ouvimos o vento, nós estamos ouvindo, mas a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, e nós somos assim. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso aqui, na verdade, que João falou, em João 3. Muito antes de pensar no Pentecostes, lá de Atos, era a própria palavra de Deus já indicando o que aconteceria. Porque naquele momento eles não ficaram, gente, que legal, 3.000 pessoas. Nossa, gente, que legal, 5.000 pessoas. Vamos aumentar o púlpito, vamos botar mais instrumentos, vamos colocar agora uma iluminação legal, a fumacinha lá para a banda parecer melhor. Vamos agora contratar mais pastores. Não. Eles pegaram, ouviram a Deus. Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Macedônia? Mesopotâmia? E assim vai. E eles foram se espalhando. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. No Pentecostes, não foi só uma manifestação. Sinceramente, a manifestação é a menor das preocupações de Deus. É para mostrar o poder dele mesmo. Que ele vem, ele manda um vento forte, ele vem, aparece com fogo, mas muito mais que isso. Ele quer mandar cada um cumprir um propósito, cumprir uma missão. Então, irmãos, por isso que eu falei,
Se você está na sua vida assim, estagnado, está de saco cheio da rotina, coloque isso em oração. Senhor, eu fui nascido do Espírito. E eu quero ouvir, não só ouvir, eu quero ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu creio, irmãos, ele vai começar a fazer algo na nossa vida que vai nos tirar dessa situação. Porque o ser humano, ele se acomoda, o ser humano, ele acostuma. Por exemplo, se ninguém mexesse aqui na pão, a gente ia continuar, tecladinho ali, aquela bateria aqui. Às vezes você faz uma mudança, traz algo novo. Pintar a parede de casa. Nossa, minha casa está mais bonita. Mas não, a gente vai lá, deixa encostado, vai ficando aquele negócio embolorado, depois vai ficando descascado. Daqui a pouco a parede está caindo, mas você fala, é minha casa, uma hora eu arrumo. E a gente faz isso, inclusive na vida espiritual, é ou não é, irmão? Mas o Espírito Santo, ele quer soprar, mandar todas essas porcariadas embora. O fogo de Deus quer vir, quer purificar, quer queimar as coisas que não prestam e nos dar uma nova vida, nos dar uma direção. E aí isso me traz um ponto importante aqui. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma mera influência. A igreja hoje acha que o Espírito Santo é uma influência. A gente fica lá fechando os olhos, levanta a mão o mais alto que a gente pode quando a gente está necessitado e fala, Senhor, me enche do Espírito. Mas ele é uma pessoa. Ele precisa, não que ele precise de algo, porque ele é Deus, mas ele quer se relacionar conosco. Ele não veio só e soprou sobre os discípulos e falou, pronto, agora eu fiz minha parte, agora vão lá e façam discípulos por toda a nação. Não, ele derramou para capacitar a igreja a viver o Evangelho. Então esse relacionamento com o Espírito Santo indica que nós vamos receber capacitação. Por isso que eu falei, vamos ouvir a voz. Aonde o Senhor quer soprar, aonde o Senhor quer que eu vá, aonde o Senhor quer me levar. E Ele vai nos capacitar para aquela obra. Ou seja, Ele é aquele que nos capacita. O Espírito Santo é o Consolador. É o Espírito Santo que nos ensina acerca de tudo aquilo que Jesus falou. E Ele vem testemunhar a respeito de Cristo. O Espírito Santo nos capacita para viver uma vida cristã verdadeira, autêntica. O Espírito Santo nos capacita para viver como a verdadeira igreja de Jesus, que testemunha o Cristo que nós conhecemos, um Cristo vivo. E aí o mais importante para mim, quando eu vejo essa manifestação em Pentecostes, é que ali existiam judeus tementes. Os caras viviam na lei, os caras cumpriam rigorosamente a lei porque eles amavam a Deus, e de repente eles chegam num lugar e acontece algo novo. Aqueles que tinham temor de Deus ficaram, a palavra fala, perplexos, ficaram assim desesperados, né? E como isso pode acontecer? Ficaram perplexos e pasmos, a Bíblia fala. E eles queriam entender, porque se Deus está nesse negócio, eu não posso estar longe disso. Eu quero estar nesse movimento também. Eu também quero ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, eu quero conhecer o Espírito. Então, uma coisa interessante, ele não veio só para cumprir uma missão temporária, mas para fazer algo no coração do homem que o transformasse para viver para Deus. E aqueles judeus tementes a Deus entenderam isso, por isso que eles se converteram. 3.000 pessoas, provavelmente tinha muito mais. Mas uns zombaram, outros não creram, mas 3.000 ouviram a mensagem de Pedro e se converteram. Eu vou avançar um pouquinho. O ponto B é testemunhar de acordo com a palavra de Deus. Nesse ponto é importante lembrar que Pedro é aquele cara amedrontado, é aquele cara que de repente estava desesperado para ser restaurado porque ele havia negado Cristo 3 vezes. E de repente Jesus foi lá, fez a restauração na vida dele, ele andou um tempinho ainda com Jesus, e nesse momento, quando as pessoas confrontaram os discípulos, no sentido, eles estão bêbados, Pedro foi o primeiro a se levantar. De novo, né, o Pedro é sempre o primeiro. Mas aqui um Pedro transformado, aqui um Pedro que recebeu a visitação do Espírito Santo. Um Pedro que realmente se dobrou aos pés de Cristo ressurreto, Cristo vivo. E ele falou, gente, eles não estão bêbados. São 9 da manhã, ninguém bebe essa hora. Bom, alguns bebem. Mas Pedro falou, aqui ninguém bebeu, nós estávamos orando. Nós estávamos orando. E, de repente, ele faz alguns apelos. E ele usa a palavra de Deus para fazer esse apelo. Esse ponto é importante, irmãos, porque muitos não falam de Jesus porque falam, eu não sei como falar. Eu não sei o que eu falo. Eu gosto de criar amizade, eu até tento ser bonzinho, eu tento fazer meu melhor, mas não sabe falar de Jesus. Nunca chegou lá e testemunhou a ponto do cara falar, o que eu posso fazer para me arrepender, o que eu posso fazer para conhecer esse Deus? Porque é isso que aconteceu com Pedro. Quando Pedro dá uma explicação bíblica,
eles ficam amedrontados e falam, meu Deus, como é que a gente vai fazer então? Então Pedro usou a palavra de Deus para pregar Cristo vivo. A igreja que quer testemunhar Cristo vivo, ela precisa se alimentar da palavra de Deus. Ela precisa ser saturada da palavra de Deus. Hoje em dia, a palavra de Deus às vezes entra por aqui, sai por aqui. Às vezes entra aqui, você já trava, porque você já ouviu tanto. Ou às vezes você vai acumulando conhecimento mental, só intelectual, e não põe na prática. Não, a palavra de Deus é para ela entrar, encontrar uma morada, habitação, criar raízes profundas, que se tiver até concreto, vai cortar, vai quebrar, vai esmiuçar, porque a palavra de Deus ela quer criar realmente em nós uma habitação. Habite ricamente a palavra de Deus em vosso coração. Então, assim, é algo que a gente fala todas as vezes, é algo que você sabe, mas é algo que a gente sempre precisa ser confrontado, porque muitas vezes a gente negligencia a palavra de Deus. Teve um dia que eu fui fazer um devocional e eu lembro que minha mãe tinha falado do Salmo 33. Eu falei, vou ler o Salmo 33. Cara, eu li o Salmo 33 3 vezes. Nossa, você ama ler Salmo? Não, é porque eu não estava conseguindo concentrar. Eu abri o Salmo 33, começava a ler, quando eu terminava, eu falei, eu não li nada. Eu li, mas não li. Aí eu ia de novo. Eu, cara, não é possível, acho que eu estou ficando meio esclerosado. Aí eu parei a terceira vez, deixa eu ver o que Deus fala através desse Salmo. E aí eu consegui entender algumas coisas. Eu falei, a palavra é tão preciosa, e a gente vai negligenciando. A gente vai buscar conselho nas pessoas, a gente vai buscar ajuda de tantos profissionais, mas a palavra de Deus a gente deixa de lado. Isso é verdade, irmãos, é algo que a gente tem que se arrepender. Mas Pedro, que era um iletrado, ele virou para os caras e falou assim, vou te citar Joel. Joel 2, 28 a 32. Acho que tem aí no PowerPoint. Se puder pôr para mim, por favor. É esse mesmo, pode voltar ali. É porque, não, tá certo, é porque Atos, a referência de Atos está certa, mas ele vai citar Joel, entendeu? Isso. O Joel falou lá em Joel 2, 28 a 32, e aqui em Atos 2, 17, ele exatamente reproduziu o que o profeta falou. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles caras estavam olhando, não sabiam o que era aquilo, e aí Pedro levantou e falou, é o seguinte, eles não estão bêbados, eles estão recebendo a profecia que Joel disse lá atrás para os nossos antepassados, que nos últimos dias, nos últimos tempos, o Espírito Santo seria derramado sobre todos os povos. Você lembra da Torre de Babel? Todo mundo se reúne, vamos fazer algo maior que Deus e tal. Aí Deus vai lá, dá um peteleco nos caras, espalha todo mundo no mundo inteiro, cada um recebe uma língua. Em Pentecostes, de repente, é o contrário. Gente de todo mundo espalhado, junta num lugar, e eles começam a entender uns aos outros. Mesmo que cada um estivesse falando uma língua, mas eles se entendiam. Isso é um símbolo do povo de Deus. Vamos dizer assim, para traduzir bem claramente. O povo de Deus fala a mesma língua. Você chega lá no Rio, nos cariocas, né? E fala de Jesus, os caras vão falar de Jesus. E aí você fala Jesus mesmo, nós somos os irmãos, glória a Deus. E vocês se entendem. Mas eles estão no Rio, em outra cultura. Eles estão acostumados com outras coisas, outros costumes, outra comida, outra temperatura, outro tudo, outro lugar. E de repente você tem esse encontro. E ele está falando isso. Deus cumpriu hoje essa profecia. E até hoje, irmãos, para a igreja isso permanece. O Espírito foi derramado sobre todos os povos, para manifestar a glória de Deus, para poder declarar as maravilhas de Deus. E aí o que a gente faz? A gente gosta de se trancar confortável no nosso clube social, no nosso meio, até acadêmico, né? A gente fica lá só com os intelectuais, filosofando, debatendo Bíblia. Às vezes eu olho para trás, eu já falei várias vezes do Henrique, né? Aquele meu amigo que a gente discute teologia. E quando eu fui para Guaianazes, eu falei, Henrique, a gente é ridículo, cara. A gente fica falando de teologia, mas os caras estão lá em Guaianazes lidando com gente com crack, viciada, expulsando o demônio dos caras, restaurando a vida dos caras, falando de Jesus, e a gente fica falando aqui de predestinação, eleição e tal. É importante saber, mas e o valor prático para a igreja? Pedro não chegou, gente, é o seguinte, em hebraico, a palavra Pentateuco é o seguinte. Não, ele foi lá e falou o seguinte, cara, hoje a palavra de Deus se cumpriu aqui.
o Espírito Santo foi derramado sobre nós. E as pessoas, opa, eles conheciam as Escrituras. E isso gerava um temor ainda maior no coração deles. Então, numa pregação, você conhecendo a palavra de Deus, você ouve e fala, opa, peraí, isso Deus está me confirmando. Deus está me direcionando, eu estou no caminho certo. E de repente ele continuou e citou Salmo 16. Aí é outro trecho de Atos. Salmo 16, 8 a 11. E volta um pouquinho, por favor. Exatamente, ele citou esse salmo aí. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e minha língua exulta. E o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Quem é esse? É aquele que saiu do túmulo. Jesus, ressurreto. Deus não permitiu que ele ficasse lá, apodrecendo, igual qualquer um de nós. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Ele usa também esse salmo. E o último salmo que ele usa, Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. E ele estava falando de Jesus. Ele usava as Escrituras e testemunhava Jesus. Basicamente isso. E 3.000 aceitaram a Cristo. 3.000 começaram a viver aquela fé. 3.000 experimentaram o Espírito Santo no primeiro momento de conversão. Não tem essa, o cara vai lá, quando ele aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e aí ele fica 40 anos numa igreja, e aí de repente ele faz uma oração lá, mó sincera, e Deus derrama um poder sobre ele, e ele briga com a igreja, e vai abrir outra igreja. Esse é o cenário que a gente vê. Mas não é isso que a Bíblia fala. Então eles testemunhavam sobre Cristo. Ele falou assim, Davi, ele era mortal. Ele morreu, assim como qualquer um de nós vai morrer. E você vai lá e pode visitar o túmulo dele. Ele estava falando isso para os judeus. Imagina, você vira e fala assim, o rei de Israel, aqueles que todo aguardam, vinha a promessa através dele, esse aí está morto. Esse aí não vale nada. Mas aí também não fala só isso, ele fala, mas ele era profeta. E ele, sabendo que Cristo ia ressuscitar, ele vai lá e profetiza isso. Isso está tudo no texto de Atos 2, tá, irmãos? Ele falou que Deus lhe prometeu como juramento colocar um descendente no trono de Israel. E ele estava apontando para Cristo. Esse descendente de Davi que nós esperamos é Cristo. E ele veio. E de repente ele fala, se Jesus esteve no nosso meio e ele foi aprovado fazendo diversos milagres. Vários sinais. Todo mundo viu. E isso mostra que ele era aprovado por Deus. Mas ele foi entregue, mas não ao acaso, mas por propósito pré-determinado de Deus. Deus já sabia que Jesus ia para lá, ele já estava destinado para aquele propósito. Ele até usa a palavra, pelo pré-conhecimento de Deus. Mas os judeus o mataram com a ajuda de homens perversos, pregando-o na cruz. E Deus os ressuscitou Jesus dentre os mortos, e a morte não teve poder sobre ele. A pregação de Pedro é essa. Você vai visitar alguém, você não sabe o que falar, fala, cara, eu não sei o que você está passando, mas eu conheço um Deus que é vivo. E esse Deus que é vivo se importa com você. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você ande angustiado. Ele não quer que você ande por aí sem um rumo. Porque ele é um Deus que ama. Porque ele deu o próprio Filho. Só que ele não deixou a morte ganhar do Filho dele. Jesus venceu a morte. Esses dias eu estava pregando para minha avó. Ela veio me perguntando umas coisas. E eu falei, Deus, como é difícil fazer o ser humano entender que você morreu depois da cruz e que você ressuscitou e que você está vivo. Porque ela falou assim, não, porque tem um padre lá que ficava orando para fazer um milagre pelas mãos ensanguentadas de Cristo e tal. Eu falei, vó, tudo bem, ele ora assim, mas você conhece Cristo depois que ele passou por isso. Ela falou, não, eu só faço oração para quando Jesus ainda estava vivo. Quando ele ainda não estava na cruz, porque eu não gosto de ver ele sofrendo. Eu falei, não, vó, ele passou por tudo isso. Ele foi crucificado, ele foi judiado, ele foi cuspido, ele foi humilhado por todos nós, por causa dos nossos pecados. E ele morreu. Só que Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus. O Pai não deixou ele sofrer decomposição, igual o salmista falou. Davi era profeta, irmãos, não só rei. E o próprio Pedro disse isso para os seus conterrâneos. Então o mais impressionante é isso, ele se coloca como testemunha da ressurreição de Cristo. E você e eu podemos pegar isso. A gente quer ser uma igreja que testemunha Cristo vivo? Vamos testemunhar Cristo vivo. Não um Cristo morto. Não um Cristo que não tem poder. Mas um Cristo que opera por meio de nós e através de nós e nas pessoas que nós vamos alcançar. Aí a conclusão de Pedro foi a seguinte, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido
e derramou o que vocês agora veem e ouvem. E aí, último versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus, o Pai, aquele que vocês temem, o fez Senhor e Cristo. Não só Cristo, o Messias, que vem salvar tudo, mas o Senhor, aquele que governa. Se você pegar e estiver diante de um governador, você não vai fazer qualquer besteira. Tem uns caras que gostam de tacar ovo, às vezes, na cabeça do governador, né? Mas se é pego, é prisão. O cara vai pagar até o último centavo. Talvez não na frente das câmeras, mas nos bastidores esse cara aí está perdido. Primeiro porque os governantes, eles são arrogantes. E segundo, porque é uma autoridade. E a autoridade não gosta de ser tratada dessa forma. Então eu vejo que aqui, quando a gente fala de Jesus como Senhor, é mais ou menos isso. Ele é a autoridade máxima sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre qualquer presidente, seja Trump, seja Hillary, não interessa. Não interessa. Ele é o Senhor. E quando a gente fala que Ele é o Senhor, é porque Ele reina. É porque Ele está vivo e Ele está reinando. Essa consciência a igreja tem que ter para testemunhar sobre Cristo vivo. Senão você fala assim, não vou. Né? Tem aqueles caras que gostam de entrar num terreiro de macumba, chutar tudo, falar de Jesus, e causa mais mal-estar do que bem. E tem aqueles que lá não vou nem passar perto daquela macumba lá, porque, meu Deus, misericórdia, faz até o sinal da cruz. Os caras estão perdidos, eles não sabem quem é Jesus. Porque tanto eles não fariam um, nem o outro. Mas eles andariam o quê? Pensando, como Cristo quer alcançar essas pessoas? Jesus, o que o Senhor quer falar para eles? Já que eu vou me meter com esse negócio, como é que o Senhor vai me usar? Então a igreja tem que saber como testemunhar Jesus. E é um Jesus que é vivo. É um Jesus que está em você, está em mim. E Ele é o poderoso. É Ele que vai transformar os corações. E eu falo, Deus, mas eu estou orando há tantos anos por uma pessoa lá, o cara parece uma pedra. É mais fácil empurrar ele no abismo logo, porque ele cai mais rápido. Não muda. É verdade, o sentimento é esse muitas vezes. Mas aí o que acontece? Aí você olha o amor de Jesus, a longanimidade do Senhor, até que ele se arrependa. E fala assim, você acha que você é melhor que ele? Você acha que você é mais digno de estar na minha presença do que essa pedra aí? Pedras vivas, né? Tem até a banda. São tudo umas pedras. E aí, para concluir essa parte, a gente vê que em Atos, esses trechos que a gente leu agora, nessa pregação de Pedro, ele se apoia em duas coisas para dar autenticidade a Cristo. O primeiro é as Escrituras, falando, as Escrituras se cumpriram. As Escrituras vão se cumprir, irmãos. E segundo, o próprio testemunho dos apóstolos sobre Cristo vivo. Várias passagens de Atos, se você pegar o seu aplicativo aí e botar lá, nós somos testemunhas, ou testemunhas, e for no livro de Atos, no mínimo você encontra umas 5 referências. Todo lugar que eles iam em Atos, eles falavam, nós somos testemunhas de que Ele é vivo. Nós somos testemunhas dos fatos que se cumpriram através de Cristo. Nós somos testemunhas. O que é uma testemunha? Ela vai testificar daquilo. Não, eu vi, o cara veio hoje na sala de aula, eu estava aqui, eu falei com ele, eu sou uma testemunha fiel. Eu não vou mentir, eu vi esse cara. Hoje eu vi tal fulano. Você está testemunhando. Você vira para alguém e fala, eu não sei o que você acredita, mas eu creio em Cristo. E eu vejo Cristo, eu falo com Cristo. Eu sou aqueles que se bobear, põem até um cafezinho com Jesus ali para falar com Ele. Viver a essência do Evangelho. Isso é o papel da igreja. Não é se enclausurar, não é sair por aí fazendo um monte de besteira, não é se envolver na política achando que vai mudar alguma coisa, mas é essa igreja que ora, espera o derramamento do Espírito Santo e é capacitada para pregar e anunciar Cristo vivo. Esse primeiro ponto fala basicamente disso. E eu sei que nosso tempo está um pouquinho justo, mas eu queria ir para um outro ponto, e eu vou tentar tratar ele com mais objetivo, mas é um ponto muito importante, irmãos. E aí é a parte prática de testemunhar Cristo. Primeira coisa que aconteceu, o trecho bíblico, esse trecho aí de Atos 2, 37 a 41, fala que quando os judeus ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Próximo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
Então, para testemunhar Cristo vivo, aqui a gente tem um parâmetro. Você vê que quem teme a Deus precisa ouvir a palavra de Deus e deixar que ela faça uma mudança. E o que Pedro falou, quando eles falam, o que a gente vai fazer? A gente ouviu, a gente entendeu, de fato, ele pode ser esse Cristo que nós crucificamos. Mas e agora, irmãos? Já estava se identificando, né? Irmão, como é que a gente faz? Né? Querendo ficar do lado, irmão, chega aí, né? Como é que você vai me ajudar agora? O arrependimento é necessário para receber o Evangelho, para receber a promessa, para receber essa vida, essa capacitação, o poder de Deus e a sua plenitude. Me incomoda muito, às vezes, eu sempre falei isso, eu gosto de ver biografias de roqueiros, né, pessoas da música, que o cara usou todo tipo de droga, fez todo tipo de besteira, e no final da vida, de repente, ele vai lá e fala, não, mas eu encontrei Jesus. Aí você vê a história do cara, ou às vezes, não, aí eu blasfemei contra Deus e morri. Eu gosto de ver essas histórias, por quê? Porque você vê o homem, na sua arrogância, negando Deus, ou o homem, depois de ter desfrutado tudo que ele quis a vida inteira, se arrependendo, a palavra, se arrependendo e indo até Deus. Eu gosto de ver essas histórias. Elas me trazem começa a viajar nessas histórias. Porque eu vejo que aqui não foi diferente. E na nossa vida não é diferente. Eu não lembro se aquele é o Patrick Swayze, o nome dele, né? Patrick Swayze, um cara que fez vários filmes aí. Eu acho que ele teve uma doença no final da vida dele. E aí eu lembro que eu vi uma entrevista, né? Porque eu gostava dele, ele é um bom ator, né? É da minha época aí. Mas vocês podem achar no Google. E aí eu lembro que ele falou assim, que ele não se arrependia de nada que ele fez. Ele foi dar uma entrevista falando, não me arrependo de nada que eu fiz. Eu falei, cara, esse cara aí não sabe o que está falando. Ele está a um passo da sepultura e ele olha e declara para todos, eu não me arrependi de nada do que eu fiz na minha vida. Eu entendo esse conceito, o mundo fala, né, não, você tem que fazer as coisas sem se arrepender, sem pensar na manhã, blá, blá, blá. Mas, a palavra de Deus fala, o arrependimento é necessário. Eu creio que se eu estivesse hoje numa situação de risco de vida, né, eu ia chegar e pensar assim, Deus, eu não quero saber se eu vou comer amanhã, eu não quero saber, como vão ficar meus familiares amanhã, porque eu estou indo encontrar o Senhor. Eu vou prestar contas de tudo que eu fiz na minha vida para o Deus que me criou. Cara, é muito temor. E eu falar, não me arrependo de nada, está brincando, cara. Você vai se arrepender quando você se encontrar com ele ali. Mas aí é tarde. E por isso que Pedro falou, irmãos, o momento é agora, se arrependam, fujam dessa geração perversa. Mudem de vida, se convertam ao Senhor. Esse mundo não vale a pena. É isso que Pedro está falando aqui, é isso que é a anunciação do Evangelho. E eu vejo que muitas vezes a igreja acha que o Espírito Santo é um mover legal da nossa reunião. Quando a gente ora e sente que Deus falou com a gente, e que a gente teve o braço mexido, a cabeça deu um choque, e o cara falou umas coisas lá estranhas, e todo mundo vai para casa feliz. Ah, hoje eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas não tem mudança de vida, não tem testemunho de Cristo vivo, não tem alma se convertendo. E eu quero contar uma experiência para vocês, bem no começo da minha conversão. Eu lembro que estava eu e o Alê, algumas pessoas também estavam reunidas, eu não sei se a Maga vai lembrar, eu lembro da Maga, não sei se você vai lembrar, Maga. E a gente estava aqui perto e falaram que ia ter uma vigília da comunhão plena ali no Clube Holmes. Eu já contei essa história na igreja, mas acho que alguns não conhecem e outros não lembram. E aí eu falei assim, né, a gente estava naquele negócio de buscar Deus, o poder de Deus, o fogo de Deus e não sei o que de Deus, e aí nós fomos lá na comunhão plena. Como a igreja estava em evidência e existiam muitas manifestações de Deus, estava lotado para entrar, então a gente não conseguiu entrar. E quem já passou na frente do Clube Home sabe como é que é, uma escadaria, né? Bem na calçada da Paulista. Aqui do lado, irmãos. Passa lá para você dar uma olhada, vê como é que é. Agora imagine esse lugar cheio de crente, para buscar o poder de Deus. As portas se fecharam porque não cabe mais ninguém no salão. Os caras estão até desmaiando lá, porque é tanta gente que, né, porque o apóstolo tal vai estar lá, beleza. E aí a gente era tudo inocente da história, né? E aí a gente ficou na escadaria. E aí eu e o Alê, a gente ficava vendo as manifestações de Deus, não vou colocar entre aspas, porque eu creio que alguma coisa ali foi de Deus. E a gente começava a rir. Aí a gente olhava e falava, mano, olha aquele cara lá, o cara tá girando, aquele lá tá pulando. Nossa, aquela mulher que estranha, o que ela tá fazendo? A gente ficava assim, né? 2 novos convertidos olhando aquilo. De repente chegou uma senhora pra gente e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não, a gente é cristão, a gente ama Jesus, mas a gente nunca viu essas coisas. Aí ela chamou um monte de gente lá para orar por nós. Aí começaram a orar.
Aí eu lembro, assim, a única lembrança que eu tenho desse momento, eu estava lá orando, eu fui para trás, assim, voei para trás, caí no meio da Paulista, lá na calçada, e fiquei lá estirado no chão. Aí eu só vi uma mulher falando, ele bateu a cabeça. Ela falou, não bateu não, Deus tá visitando ele. E aí começava a orar, e eu não sabia onde estava o Alê nessa história. E de repente, quando eu levantei assim, eu estava na Paulista, aqui do nosso lado. Eu nem sei que dia que era, mas provavelmente tinha um monte de gente em volta. E a gente lá todo doidão. E aí eu virei pro Ale e falei, mano, eu fui batizado com o Espírito Santo e tal. E aí a gente queria começar a orar por mais gente. Aí eu lembro que chegou o grupo, aí que eu lembro da Maga chegando. Não sei se a Maga lembra. Você lembra, Maga? Deus vai te dar essa... Vai ver que a gente passou vergonha lá, você quis apagar. aí a gente orou com o pessoal da ponte, estava o Jean também. E eu lembrei disso, desse fato, né? A gente orando e tal. E aí eu saí, nossa, Deus me visitou, estou cheio do poder de Deus. E eu lembro que a gente veio voltar para Pão, a gente voltou a pé. E mais ou menos ali na Alameda Santos, eu lembro de ter visto um moleque de 12, 13 anos fumando. Meio que desculpa, mas assim, parecia um trombadinha, né? Com aqueles que você olha e quer cruzar do outro lado da rua porque você tem medo do cara. E eu olhei para ele assim, claramente eu entendi, vai e prega para ele. Fala do meu poder, fala do meu amor. E eu olhava para ele e ficava pensando, falei, cara, isso é coisa da minha cabeça. E andando, isso é coisa da minha cabeça. E vai lá e prega para esse moleque. Para resumir a história, eu não fui pregar para esse menino. E eu falei assim quando eu cheguei em casa, o que adianta uma reunião dessa, ser cheio do Espírito, e não conseguir falar de Jesus para uma alma? Cara, aquilo lá foi um confronto para a minha vida. E eu assim, não que seja errado a gente buscar, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas não é só isso que é ser cheio do Espírito Santo. Não é só a manifestação. Né? A questão não é o mover de Deus. O mover de Deus ele pode acontecer. Mas quando o centro não é Cristo, existe até idolatria por esse mover. Agora, quando há um mover e Cristo é o centro, cara, isso traz mudança. Isso traz transformação. E eu creio que de vez em quando a gente recebe, vamos dizer assim, como gostam de falar, né, uma visitação especial de Deus. Às vezes você está lá, você está podre assim, você está desesperado, e você ora no seu quarto, e você sente uma paz absurda, você sente um alívio. Cara, com certeza é o Espírito Santo te consolando. Ele está falando algo com você ali. Mas isso é constante na nossa vida. Não pode ser um ponto específico que você já está lá, só o pó, e você fala, não, agora eu preciso da visitação de Deus. É constante, em todos os momentos, para desfrutar dessa presença. E isso tem que trazer uma mudança, porque senão eu creio que talvez não foi o que deveria ter sido. E naquele dia eu me arrependi. E eu falava, Deus, como... E na verdade eu sempre me arrependi, porque sempre que eu ouvia assim, vai lá e fala de Jesus para aquela pessoa. Eu não ia, eu falava, uma vida que de repente poderia ter sido transformada. Às vezes que eu fiz isso, eu não sei o que aconteceu com essa vida, mas na hora você vê a presença de Deus. Você até fica assustado, fala, quem sou eu para ser usado por Deus para mostrar o caminho para aquela pessoa? E aí eu falo, Deus, a gente é idiota, porque a gente sabe que é bom, mas a gente não faz. E a gente acha que tem que ter várias coisas mirabolantes para a gente chegar lá e falar. E não é assim. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu recebo essa promessa, que ele fala que essa promessa é para todos a quantos Deus chamar, é Deus que está chamando, não somos nós. O mais novo que está aqui no local aqui é o Davi. Davi, alguém ficou ligando, vem cá, né? O Davi veio. De repente alguém foi lá e até foi uma mãozinha de Deus, lá tem o culto às 3 da tarde. Tem uns carinha meio legalzinho lá, vai lá ver. E ele veio, mas quem faz ele permanecer, quem faz ele se apaixonar mais por Cristo é o próprio Espírito Santo. De repente ontem, né, a gente aqui, ele começa a olhar e fala, mano, esses caras não sabem nada de eletricidade, eu vou dar um pé neles assim, só o Pedrão que manja. Mas assim, é a convivência do corpo de Cristo. Mas quem traz, quem enche, quem realmente clama para essas pessoas, é o Espírito Santo apontando, vai para Deus, volte para Cristo, Ele está vivo. E eu creio que esse é o movimento que Deus quer fazer. E o último, né, salvação da geração corrompida. Está totalmente de acordo com o que João falou. Não amem o mundo e nem o que nele há. Porque quem ama o mundo, o amor dele não está, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí no nosso dia a dia, a gente começa a botar na balança. E você vai ver, Senhor, eu não tenho te amado como eu deveria. Eu estou amando mais o mundo do que o Senhor. Eu estou amando mais o mundo, as coisas do mundo, do que as coisas do teu reino. E isso não é assim, para você ir lá e fazer igual Judas de novo, se matar. Mas é para você se arrepender. E é isso que Pedro está falando, cara,
Você não sabia o que fazer até aqui, mas agora você sabe, se arrepende. Se arrepende, volta para o Senhor. E é isso que ele está falando para a gente hoje. Nós temos amado, talvez, mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Nós talvez temos idolatrado todo um sistema do mundo, criticado inclusive a noiva de Cristo, sem entender quem é a noiva, por isso que nós estamos pregando isso. Enquanto que Deus está falando, não ame o mundo, me ame. Eu sou suficiente para você. E a gente tem esse relacionamento que todos os apóstolos ali estavam experimentando. Não só os apóstolos, os 3.000. E eles realmente se arrependeram. Porque se eles não tivessem se arrependido, eles não teriam sido acrescentados à igreja de Cristo. E aí eu penso, quantos dentro da igreja estão longe de ser, não de estar, de ser a noiva de Cristo? A palavra fala disso. O joio cresce no meio do trigo. Cara, várias vezes eu pensei, mano, se eu sou um joio, eu quero me converter, eu quero virar um trigo. Porque não... Já pensou ser ceifado lá nos últimos tempos? E aí você vai lá num pacotinho e quando você vê, mano, só tem joio, eu tô aqui no meio. Cara, é triste. Aí de repente você está lá com os trigos, tá, vamos virar pão, né? Pão da vida, oh, glória a Deus. Então, irmão, é um chamado para o arrependimento. É um chamado para arrependimento. O último ponto que eu quero falar sobre Atos, que tem a ver com o ser igreja, que testemunha Cristo vivo, é o estilo de vida. Eu vou ser bem prático nessa, porque já pregaram muito bem isso aqui, o pastor já pregou algumas vezes, acho que o pastor David falou algumas coisas. Abre lá em Atos, nessa parte, no seu quarto, e lê e fala, Deus, como é que eu posso viver nesse estilo de vida? Né, eu não vou ler o trecho bíblico, mas o testemunho da vida cristã, ele tem alguns pilares, que estão nesse texto bíblico. Esses pilares estão nesse texto bíblico. O primeiro é permanecer na doutrina dos apóstolos. Eles não acrescentaram os 3.000 e começaram a inventar um monte de coisa. Eles se acrescentaram àquele grupo e foram crescendo conforme a doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É Bíblia. Quando Pedro pregou, ele não ficou assim, não, porque uma vez o nosso antepassado Abraão tinha um filho, e de repente, não, ele não ficou inventando atalhos. Ele falou, Abraão existiu e o descendente é Cristo. Ele foi sempre apontando para Jesus nas Escrituras. Então, quando eles pregavam, quando eles testemunhavam a respeito da palavra de Deus, eles estavam permanecendo na doutrina dos apóstolos. Uma igreja sem doutrina não é igreja. Uma igreja sem a palavra de Deus, ela não é a noiva de Cristo. Ela não é uma igreja que vai conseguir testemunhar Cristo vivo. Então, primeira coisa, um estilo de vida que vai cativar as pessoas fora, porque o texto fala isso, que depois eles foram caindo na graça do povo, as pessoas foram gostando deles. Lógico que depois veio a perseguição, mas também tem o lado bom da moeda. As pessoas olharam e falaram, esses caras não estão vivendo só igual Jesus fez, né? Ele foi lá e confrontava os fariseus. Eles olhavam e falavam, esses cristãos, eles estão vivendo algo que eu não consigo viver. Eles não vivem no legalismo, eles não vivem na religiosidade, eles vivem como se eles tivessem vida. E isso tudo por quê? Porque eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Segundo ponto, eles vivem em comunhão. Hoje a gente fala assim, vamos ter um tempo de comunhão. Aí a gente come que nem uns porcos, e aí começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Cara, isso não é comunhão. Isso é o partir do pão, isso a gente sabe fazer muito bem. E é bênção, também faz parte do pilar da igreja o partir o pão. Mas comunhão é você ter algo em comum, e esse algo em comum é necessariamente Cristo. Se Cristo não está no centro, acabou, velho. Não é, pode falar que é tudo, mas não é comunhão. A comunhão, o termo bíblico para comunhão é quando você se identifica com o seu irmão por causa de Cristo. E mesmo que ele tenha todos os defeitos do mundo, mesmo que, sei lá, o cara tem bafo, mas ele tem Cristo. E você olha para ele não porque ele tem um defeito, não porque ele tem uma falha, mas porque ele tem Jesus nele. Se não fosse assim, sério mesmo, quem convive comigo, quem está mais próximo aí, o pessoal do louvor, a gente ia quebrar o pau toda hora. Um gosta mais baixo, outro gosta mais alto, um gosta de grave, um gosta de médio, outro gosta de agudo, um gosta de rock, o outro de samba, esse aí a gente já vai mandar para a cruz já, tô brincando. E assim vai, as pessoas não se encaixam, não tem comunhão. E de repente você fala de Jesus, eu consigo me identificar com um velho de 90 anos e com uma criança de 6, porque nós temos Cristo, isso é comunhão. Então os discípulos, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E eu vou ser bem sincero, irmãos, a célula é para ser um momento de comunhão, como a Bíblia fala para ser. Talvez a sua célula, ou o grupo que você está indo, pode ser um partir do pão somente. E aí? Vai ficar no partir do pão, o dia que a comida for ruim, você fala, não venho mais nesse grupo.
né? Eu não estou falando isso para ser chato, mas para ter atenção, para a gente refletir o que a palavra de Deus está falando, comunhão. Você pode ter um grupo, seja uma célula, seja o pessoal do futebol, seja o pessoal do louvor, o pessoal do som, mas quando está junto, Cristo está no centro, Cristo está reinando. Cristo é a essência de tudo. E isso traz vida. Eu tenho conversado com alguns irmãos, falando exatamente sobre isso. Cara, eu amo todos os irmãos aqui da Pão. Alguns eu tenho mais tempo junto, outros, às vezes é só domingo, alguns eu consigo encontrar na semana, mas eu realmente amo a todos. Mas não é com todo mundo que eu tenho comunhão. Infelizmente. E eu gostaria de ter. E eu sei que talvez alguns também olhem e falem assim, eu também não tenho comunhão com o Alberto. Mas amém, irmãos, nós temos Cristo, nós podemos ter comunhão. Se você não tem, vamos ter comunhão. E a igreja que testemunha isso, veja, eles não estão indo pregar toda hora. Eles saem onde eles vão, eles falam da palavra de Deus, obviamente, mas eles não montam uma estrutura e falam, nós vamos falar de Jesus para essa comunidade. Eles simplesmente vivem naquela comunidade, vivendo Cristo. E isso muda totalmente a nossa conformação a respeito de missões. Eu sou meio lerda, que o pastor Anaquan tem muita paciência comigo. Mas eu ficava lá, não, missões, cara, lá longe. Eu já falei isso várias vezes, mas porque eu estou aprendendo. E hoje eu entendi que missões é assim, você acordou, você já é um missionário. Queira ou não queira, se você tem o Espírito Santo, cara, ele vai te atormentar porque você é um missionário. E você está sendo preguiçoso. Ele vai falar, vai, prega, ainda dá tempo. Fala para o arrependimento vir logo. E o Espírito Santo vai incomodando. Onde você está? Onde eu estou? Nós somos missionários de Deus. Na verdade, missionário, eu não sei, eu nunca vi assim, definições dentro da Bíblia falando, Paulo era um missionário e tal. A gente fala, Paulo era o apóstolo. A gente depois foi criando esse sistema, e a gente gosta de criar essas categorias. Ah, esse cara aqui é missionário, esse aqui é pastor, não, aquele lá é irmãzinha da oração. Aquele é do som, cara, o cara do som não ora, o cara vai mexer na parte elétrica lá, né? A experiência que ele vai ter com o Espírito Santo é tomando um choque na tomada. Mas não, cara, o cara que varre o chão, talvez ele seja um apóstolo, talvez ele seja o cara que onde ele vai, ele fala de Jesus, testemunha Cristo, faz cura, e a gente fica lá, não, o cara é o cara que varre o chão da igreja, porque eu não posso varrer o chão da igreja porque eu sou ministro. Não, cara, que isso. Então essa é a igreja viva, essa é a igreja de Cristo, isso é comunhão. E aí tem o partir do pão, né? Não preciso falar, irmãos, o horário está avançado, eu já vou concluindo. O partir do pão, ele simboliza duas coisas. É o momento, sim, de cear com o irmão, comer junto. Isso aí, você vai em BH, eles gostam muito de fazer isso. Mas eles fazem com essência, não só para encher a pança. Ah, mano, faltou tempero. Ah, faltou isso, faltou aquilo. Ah, podia ter tido refrigerante. Não. Todos partilhavam aquilo que tinham do melhor. Vai ter um café da manhã? Cara, eu não tenho grana, mas um cafezinho dá para fazer, né? Dá para levar o açúcar, mas leva. Compartilha. Divide. E é coisa simples, é comer. Comer você come pelo menos 3 vezes por dia. E dá graças a Deus você faz isso hoje em dia, porque tem gente que é uma vez por dia. Mas você come pelo menos 3 vezes por dia. Se você pensar, não, eles viviam partindo do pão. Então eu vou visitar o Boaz, cara, a gente vai chegar, vai sentar, vai comer. Mas não é assim, ó, eu pago o meu, você paga o seu. A gente vai compartilhar. O que tem hoje? Tem biscoito, água e sal? Beleza, não tem problema. Vamos falar de Jesus comer biscoito de água e sal. Tá sem água? Tudo bem, a gente junta um pouco de saliva. E assim vai. Mas assim, coisa simples, no dia a dia. Esse é o partir do pão. E por último, irmãos, pelo amor de Deus, orações. O Pedro não chegava assim, gente, a última sexta-feira do mês nós vamos ter uma reunião de oração. E aí vinha 6 apóstolos, eles oravam, cadê os outros 6 apóstolos? Não sei. E os 3.000 que se converteram? Ah, cara, não sei. Oração. Eles perseveravam em oração. A palavra de Deus confronta a gente. Eu não preciso ficar, irmão, você está vindo na reunião de oração? Não, não é isso. Talvez você ore na sua célula, talvez você ore com a sua esposa. Ótimo, ore. O importante estavam perseverando em oração. E perseverança é uma palavra que hoje em dia a gente ouve muito e todos têm dificuldade de colocar em prática. O John Piper falou um negócio muito legal. Ele contou a história do Robinson Crusoe. Todos conhecem? É um romance bem antigo. Não é da minha época, é bem mais antigo que eu. E ele falava de um cara que ficou ilhado, e ele conheceu um índio lá, que chamava Sexta-feira, se eu não me engano. É um romance que eu tenho até hoje. Quando eu li, eu era pequeno. Foi um dos primeiros livros que eu li. E eu não sabia, mas depois eu fui ler sobre Robinson Crusoe, e parece que tem a ver com um fundo missionário, assim. É interessante, dá uma lida depois. Se bobear, eu ponho no site lá da Pão algum artigo. Mas, enfim, falou que ele tinha um machadinho, e ele encontrou uma árvore. E ele falou, já sei, eu vou fazer uma canoa para poder ir embora. Eu vou derrubar essa árvore.
E aí o John Piper começa a dar risada e falou, ele ficou 40 dias só para derrubar a árvore. Depois, mais 20 e tantos dias, só para fazer a canoa. E depois ele conseguiu ter a sua canoa. Mas tem gente, ele fala assim, ele se coloca no lugar, e eu também me coloco, que você vai lá numa árvore, você escolhe a árvore, você pega o seu machado, você afia o seu machado, você dá 2 machadinhas e fala, cansei, eu vou procurar uma outra árvore. Essa aqui está muito difícil. E aí você vai lá e pega uma mais fininha, você dá 2, pô, também essa aqui está difícil. Então ele pegou essa ilustração tão boba para mostrar, a gente não consegue perseverar. A gente já fala, tá difícil, é melhor abrir mão, abro mão dos meus sonhos, de tudo que eu sou e tal, me leva a Deus. Perseverança. Isso tem tudo a ver com oração. Todos os irmãos que estão aí vindo nos nossos momentos de oração têm uma expectativa de que algo vai acontecer. De que nós estamos orando não porque somos obrigados a orar, mas porque nós queremos ver a transformação de Deus no povo de Deus. E aí de repente você vai uma sexta-feira, outra, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, fala, Deus, tem que continuar a perceber. Será que é de Deus a gente orar junto? Você começa até a se questionar, porque você fala, não acontece. Mas ele fala, perseveravam em oração. E as missões, a igreja se espalhar pelo mundo todo, evangelizar o mundo inteiro, porque chegou até nós no Brasil, muita oração. Muita oração. Porque oração é um momento de comunhão com Deus, de ouvir Deus, falar, Deus, aonde que é? De repente a gente não vai conseguir ir na casa aqui do lado, mas na outra a gente vai. Mas é o Espírito Santo que vai abrir o caminho. E isso a gente vai ler em Atos inteiro. Tá? Só estou preparando o caminho, mas esses eram os pilares da igreja primitiva, e eu creio que até hoje são os pilares da igreja de Cristo, que consegue testemunhar Cristo vivo. Eu tinha um comparativo para fazer sobre uma igreja que é envolvida com estruturas e de uma igreja que é a noiva de Cristo, mas acho que está meio avançado. Mas basicamente é a atenção para que a verdadeira igreja são pessoas que vivem com a base na palavra de Deus e não essa heresia. Existe uma heresia, irmãos, que está entrando na igreja que você nem sabe, às vezes você acredita nisso. E se você acredita nisso, você está sendo herege, que é que todos vão ser salvos. Isso se chama universalismo. Não, não são todos que vão ser salvos. Aqueles que se arrependem, que são batizados no nome de Cristo, que renascem em Cristo, que foram chamados por Deus, esses vão ser salvos. E hoje o que tem pregado por aí é assim, meu, é a graça de Deus, Jesus ama o mundo, nossa, Jesus é tão bom, como assim ele vai te condenar? Ele conhece a tua fraqueza. E aí a igreja vai vivendo do jeito que está. Isso é heresia. É heresia. E João, nas suas cartas, ele combateu uma heresia parecida. Ah, Jesus não vem em carne. Ele não sabe o que é sofrer igual a gente. Ele é um espírito ambulante aí no mundo. E todas as cartas de Paulo, de João, ele confrontava essa heresia. E isso é o quê? Uma igreja do 1º século. Nós estamos no século 21 e estamos abraçando muita heresia. Por quê? Porque nós não perseveramos na doutrina dos apóstolos. Porque nós não temos mais uma comunhão genuína. Porque a gente às vezes só tem o partir do pão e não perseveramos na oração. Então esse é o comparativo com uma igreja que testemunha Cristo vivo e uma igreja que, na verdade, se apega mais à sua estrutura. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Eu amo a Pão da Vida, mas se a Pão da Vida virar um império, eu acho que eu sou o primeiro a querer derrubar ou sair. Eu não quero fazer parte de uma obra que não é de Deus. E eu espero que você tenha isso no seu coração. Não de se rebelar, né? Ah, agora eles estão botando reunião, isso não é de Deus e tal. Não. Mas assim, enquanto estamos vivendo os princípios bíblicos, enquanto nós estamos amando a Cristo e vivendo com Ele no centro, vale a pena viver como igreja. A partir do momento que não tem isso, ou você foge, ou você sonda o seu coração para ver se você também não está nesse mover aí, porque é perigoso. Nós precisamos ser uma igreja que ama Jesus e que testemunha Jesus vivo. Só assim, irmãos, a gente vai ser a verdadeira igreja de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé para fazer uma oração?